Olá pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem, apesar de todas as circunstâncias em relação a essa pandemia. Essa aula é uma aula muito interessante para a enfermagem e sociedade, uma disciplina na formação de mestres e doutores da Escola de Enfermagem Ana Nery. Então, na aula de hoje, nós abordaremos a evolução da enfermagem e repercussões para o exercício profissional, impacto social a partir do trabalho. E nós vamos entender então que a enfermagem como profissão, como disciplina acadêmica e como ciência em desenvolvimento, ela emerge a partir de um contexto de interações sociais globais, mas com aspectos locais, né, que impulsionaram a própria profissão para o que ela é hoje, mas também para que possamos entender como nós podemos aprender com essas experiências exitosas e entender também quais são as limitações no campo das vulnerabilidades sociais, políticas, que implicam potenciais limitações para a enfermagem, né, por desconhecimento, por relações de poder, entre outras questões, e como nós precisamos, então, entender esse contexto para que a gente possa avançar. Então, é uma abordagem, uma discussão aqui, um ponto de reflexão para entendermos aspectos interessantes sobre por que nós temos entidades de classe, por exemplo. Por que nós precisamos entender que a formação tem que ser pensada também a partir de uma identidade, forjar uma identidade profissional que tem a ver com os aspectos ontológicos, deontológicos e epistemológicos da enfermagem? Como tudo isso pode sustentar e nos fortalecer como profissão e como a sociedade também precisa compreender esse impacto, tá bom? Então, eu trouxe aqui algumas provocações, né? Então, é uma identidade, nós temos uma identidade profissional forjada numa história recente para uma enfermagem que deve transcender os tempos e perspectivar aí o futuro melhor, né? Então, nós estamos vivenciando uma pandemia, como todos sabem, e que o mundo passa a olhar de forma diferente para a enfermagem atual. Nós entendemos que nós estamos antes e continuaremos após a pandemia. Então, essa visão acerca da enfermagem precisa ser pensada também ao longo da história. Ao longo da história, a humanidade atravessou importantes desafios no campo sanitário, né, de epidemias. É claro que a enfermagem da última pandemia para a pandemia atual evoluiu bastante. Os tempos são outros, a humanidade está diferente, a interação e a informação chegam de formas diferentes para as pessoas. Então nós precisamos entender como essa construção histórica influencia padrões, influencia vulnerabilidades, mas também influencia fortalezas. Afinal de contas, nós temos aí uma construção forjada a partir de muitas mulheres, sobretudo muitas enfermeiras, que fizeram e fazem a diferença ao longo da história. As teóricas, desde Florence Nightingale, a gente tem aí uma identidade forjada com cientificidade, com liderança e impacto social. Então nós precisamos refletir acerca de como nós estamos e o que essa história toda sinaliza para todos nós. Então, para que a gente possa primeiro pensar que só existe uma profissão, porque existem demandas para as quais nós surgimos como profissão para suprir, então nós precisamos entender uma relação indissociável de enfermagem e sociedade. Quando eu faço essa fala, eu estou pensando, refletindo. Realmente nós estamos refletindo que enfermagem é essa? Como é que essa enfermagem que nós estamos desenvolvendo na formação, na prática, na educação permanente, atende às demandas sociais? Nós sabemos que nós exercemos um impacto importante, fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para a qualidade de vida das pessoas. Mas no nosso dia a dia, nós temos refletido se nós temos desenvolvido competências necessárias para responder na mesma urgência e velocidade e necessidade às demandas sociais?
Nós sabemos que sim também, mas em outros contextos essa resposta pode ser diferente. Então nós precisamos fazer também essa reflexão para um autogerenciamento, mas também para mudar a realidade. Pensar como isso tudo tem a ver com a formação, com uma formação profissional para uma identidade profissional. E a história é fundamental para entendermos qual é a nossa especificidade, qual é a nossa identidade profissional. O que é o cuidado de enfermagem, de fato? Tá? Não adianta a gente falar de cuidado de uma forma ampliada apenas. Que especificidade tem o cuidado de enfermagem? Que especificidade tem a ciência da enfermagem? O que é a profissão da enfermagem nesse sentido? Então, olhar todas essas bases necessita também uma compreensão do metaparadigma da enfermagem. Eu vou trazer aqui de uma forma mais ampliada, é claro, mas o metaparadigma entendendo como identidade e como fundamentação para que a gente possa se projetar como enfermagem e fazer a diferença na realidade das pessoas, nós temos aí a relação entre saúde, né, ambiente, indivíduo, que pode ser família, pode ser a comunidade, sociedade e a enfermagem. Eu não consigo exercer o cuidado de enfermagem se eu retiro um desses elementos. Tá? Então eu preciso pensar de fato como é que nós temos avançado com a nossa identidade, entendendo as bases mesmo da enfermagem, né? A partir do metaparadigma, a partir de suas estruturas epistemológicas, deontológicas e ontológicas. Para a gente falar dessa identidade, é preciso também entendermos que nós não somos mais uma ocupação. Nós temos um corpo de conhecimento específico, nós temos um corpo de conhecimento que não é só científico para a técnica em si, para um procedimento, mas também é deontológico, né? A partir do nosso código de ética profissional, lei do exercício profissional, esse corpo de conhecimento em onde enfermeiros formam outros enfermeiros, que também, além dessa questão da formação em si, né, por um corpo de conhecimento específico, precisamos entender como é que a enfermagem, então, está pensando sobre a identidade que nós temos como profissão, para que a gente possa avançar. Então, nós somos uma disciplina acadêmica, nós somos uma profissão e uma ciência em desenvolvimento. Tudo isso tem em paralelo e de forma transversal a relação de enfermagem com sociedade, mas também da identidade profissional. Tá? Então nós precisamos entender assim, esse corpo de conhecimento ontológico, quando a gente fala da essência da enfermagem, é compreendido por todos? Todas as pessoas da enfermagem compreendem de fato o que é o cuidado de enfermagem? Quando eu faço essa provocação em sala de aula, na graduação, eu confesso a vocês que eu percebo às vezes uma certa dificuldade de alguns estudantes de realmente entender o que torna o seu cuidado diferenciado em relação aos demais cuidados na área da saúde. E não adianta a gente pensar aqui de forma superficial que é porque o cuidado é realizado por uma enfermeira, porque é um cuidado ético, humanizado. Isso não confere identidade, isso é e também faz parte da nossa identidade, mas isso não se limita à enfermagem. Então, o que é o cuidado de enfermagem? As pessoas têm compreensão, né, do que é realmente essa identidade. E aí, para a gente falar desse cuidado de enfermagem, do aspecto tanto ontológico, que diz respeito à nossa identidade e essência também, mas no aspecto deontológico, como identidade também profissional. As pessoas conhecem, compreendem o código de ética, o que instrumentaliza o nosso cuidado, além dos conhecimentos técnicos para um procedimento, uma orientação, para o exercício profissional. As pessoas estão esclarecidas. Quando eu falo as pessoas, eu estou falando dos profissionais da enfermagem, é claro. Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa entender que essa construção de uma identidade profissional, e quando a gente vem fala do Brasil, que os aspectos deontológicos são recentes, as discussões são recentes para uma profissão, uma ciência em desenvolvimento, a projeção que a enfermagem tem no planeta, é tudo muito recente. Mas essa relação histórica
de tempo não é fundamento para que a gente possa pensar, então, a escassez ou fragilidade de conhecimento das pessoas. Afinal de contas, quando nós falamos da formação, e aqui eu vou destacar, formação do enfermeiro, nós precisamos entender um profissional crítico, reflexivo sobre sua profissão para impactar a sociedade. E o aspecto deontológico é fundamental, é condição para alcançar tudo isso. Mas como é que isso está sendo alcançado? Pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, e pelo que eu percebo na literatura também, pelo que eu conheço da literatura, as pessoas, a formação, ela tem uma inclinação muito para, é claro, para as políticas de saúde vigentes, que é fundamental, nós temos que formar pessoas que fortaleçam o SUS e com isso a saúde de todos. Também uma valorização em relação aos procedimentos, a relação ainda biologicista, mas qual é a relação de preocupação dos estudantes e dos professores da graduação numa relação transversal da formação e não só numa disciplina pontual sobre os aspectos deontológicos da enfermagem? Nós temos abordado isso de forma eficiente? A lei do exercício profissional da mesma forma. Então nós precisamos entender a questão ontológica, deontológica e epistemológica. A relação epistemológica nós vamos discutir, refletir lá na aula sobre identidade a partir da ciência da enfermagem. Então aqui eu vou trazer aqui alguns aspectos mais deontológicos, né? Então a questão, quando a gente fala de história e de formação de identidade, nós também temos que destacar os espaços de poder ao longo da história e como tudo isso atravessa a enfermagem. É uma enfermagem, uma profissão recente, é uma profissão eminentemente feminina, e eu quero fazer esse destaque para dizer que isso traz fortalezas para a enfermagem, mas ao mesmo tempo que é uma profissão eminentemente feminina, que surge na sua perspectiva, na sua lógica moderna a partir de Florence Nightingale, uma mulher que impactou a humanidade e não só a enfermagem. Mas quando nós trazemos para a história recente, nós percebemos que os espaços de tomada de decisão, de liderança, são ocupados em sua maioria por homens. Então, nós precisamos entender que fenômeno é esse. O que vocês pensam sobre isso? Mas não para trazer a relação apenas dicotomizada entre homem e mulher, né, de gênero, por que não pode então ser o homem? Mas por que então nós não temos já as mulheres ocupando também essa maioria, já que a enfermagem é constituída em sua expressiva maioria por mulheres? É preciso entender como todas essas questões estão atravessadas por aspectos culturais e de poder. Tá? Então, e como tudo isso retroalimenta, reverbera a própria enfermagem. Como é que isso impacta a enfermagem? Esses homens, numa relação coletiva, né, de rede, estão realmente atentos a essas especificidades? E quais são as fortalezas do feminino em relação à profissão? Então, essa identidade é importante a gente refletir. Tá? Então, uma outra questão, num artigo muito importante, é um artigo publicado por enfermeiros brasileiros, numa revista editada no Brasil. Esse artigo ele tem o título Historicidade da Enfermagem nos Espaços de Poder no Brasil. E quando os autores citam Zimmermann e Perkins, eu acredito que seja isso, mas enfim, quando eles fazem essa citação sobre o empoderamento da enfermagem, e a gente tem falado muito sobre o empoderamento da enfermagem nesse ano, sobretudo, ano de 2020, ano internacional da enfermagem, não é? Então, quando falam do empoderamento da enfermagem, eles trazem esses autores citando ipsiliter, e eu queria compartilhar isso com vocês, assim, para a gente, eu sei que vocês devem ter lido esse artigo, mas para que a gente possa refletir aqui juntos, né? Quando fala que a palavra empoderamento tem status de construto que liga forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e mudanças sociais. Então, quando a gente fala de ligar forças para tudo isso acontecer, nós estamos falando de conectar toda essa profissão em rede para uma discussão, para uma comunicação eficiente, para um entendimento eficiente de
como nós somos importantes e como nós impactamos. Se essa força não é ligada, significa que nós estamos dispersos. E se estamos dispersos, significa que estamos fragilizados. E se somos fragilizados, facilmente nós somos vulnerabilizados nas relações de poder, nesses espaços de tomada de decisão, que envolve economia, que envolve outras questões culturais e que influenciam o próprio processo de trabalho da enfermagem. Então a gente precisa pensar sobre essa relação também, tá? Então, quando a gente fala dessa questão ainda, parafraseando esses autores, as competências individuais, a gente liga forças de competências individuais, eu reflito muito como nós somos fortes quando nós agregamos essas forças. Cada um de nós, apesar da transversalidade da formação do enfermeiro, traz suas especificidades. E quando nós somamos, articulamos essas forças, nós conseguimos avançar no campo político também. Então, sistemas naturais de ajuda, e eu queria pensar aqui com vocês, ao longo da história, nós ainda sofremos como impacto uma visão distorcida de que a enfermagem ela é uma profissão apenas para servir no sentido caritativo. E isso influencia, é claro, numa visão social de como nós precisamos, então, podemos ser remunerados ou não, se essa remuneração, já que é uma caridade, ela realmente precisa acontecer de forma coerente com as demandas da formação, de competências, de tecnologias de cuidado que nós desenvolvemos. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que, de um lado, essa visão de uma prática caritativa não tem a ver com uma identidade também forjada em nós da prática profissional da relação de ajuda. Senão a gente perde identidade também. Então a gente não pode pensar como toda essa formação também no campo caritativo, né? Florence Nightingale em algum momento dizia até que nós não deveríamos ser uma profissão em si, porque talvez isso diminuísse ou rompesse com a lógica do chamamento, de ter um pertencimento que transcende a própria humanidade. Mas estamos em outros tempos e nós precisamos cada vez mais de consolidação numa dinâmica acelerada que disputa espaço. Quando eu falo espaço, estou falando de espaço mesmo, espaço para realizar um procedimento. Volta e meia, aí vem a relação também deontológica do exercício profissional, das entidades de classe, entre outras questões. Volta e meia nós sofremos aí com algumas questões de inserção de outras profissões para técnicas, para cuidados que nós realizamos. E depois, não só para realizar também, mas para depois pensar que só aquela profissão poderá realizar aquele procedimento, aquela técnica, aquele cuidado. Isso tem a ver também com a nossa manutenção, a nossa sobrevivência como profissão. Então, se a gente não reconhece a nossa identidade, essa fragilidade ela é aumentada. E aí seguimos dispersos. Então, não adianta pensar no empoderamento local, né? Não adianta eu falar com a enfermagem para vulnerabilidades que são estruturantes da profissão, pensar apenas numa perspectiva local, com enfermeiros numa determinada instituição. Né? Nós precisamos, pode até começar dessa instituição, desse aspecto local, mas precisa ser articulado. Então, voltando a falar sobre a relação entre caridade e relação de ajuda no campo profissional, nós precisamos entender que a dimensão na relação de ajuda do cuidado ela é fundamental e nada tem a ver com a prática caritativa, pelo menos da forma pejorativa como as pessoas colocam. E isso tem a ver com a nossa identidade. Então eu queria fazer esse destaque, que a história tem nos revelado também, até por a identidade das teorias de enfermagem, como todo esse aspecto feminino para um campo teórico e científico influencia positivamente a nossa profissão e a sociedade. Tá? Então nós precisamos pensar com tudo isso como a história nos revela uma identidade forjada em luta, no feminino, com a inserção do homem, mas com toda essa discussão de espaços de poder
E o fato que precisamos também olhar para essa formação desde a graduação, mas não só lá, durante todo o exercício da profissão. Então, qual é a participação democrática da enfermagem? Como é que nós temos desenvolvido isso como aspectos da formação? A compreensão crítica do ambiente. Nós conseguimos ter um entendimento amplo de saúde? Quando nós falamos da pandemia, nós entendemos que não adianta só uma formação local. A formação local para reconhecer as especificidades do nosso contexto para melhor intervir é fundamental e faz parte de um profissional que tem capacidade crítica e reflexiva de intervir, de pensar possibilidades estratégicas para intervir com base na sua realidade. Mas, trazendo o exemplo da pandemia, e dizer que um vírus, por exemplo, ele não reconhece a localidade, ele não respeita essa localidade. Então, expande possibilidades globais para competências também de como essa profissão está alinhada às demandas globais da sociedade e da própria enfermagem, como identidade profissional. Então, a compreensão crítica desse ambiente é fundamental, numa relação ampliada, e a gente não vai conseguir alcançar isso se nós estivermos ainda pensando uma formação limitada, pontual, para o desenvolvimento de uma técnica, que é importante, é fundamental, mas que precisa também ter uma visão mais ampliada. E aí, quando eu falo de uma visão ampliada, é entender esse profissional ou estudante ainda em formação profissional tem uma visão ampliada de saúde, tem uma visão ampliada da sua própria profissão. Então nós precisamos entender que essas questões elas são necessárias para que a gente possa avançar para alcançar espaços de tomada de decisão que estejam alinhados à própria profissão. Porque do contrário, nós vamos ter aí distorções de pessoas ocupando espaços para a enfermagem e a partir da enfermagem e não alcançando a enfermagem, né? Então esse poder de decisão está relacionado, quando eu falo no coletivo, é uma decisão coletiva, está relacionado com o nosso entendimento acerca da enfermagem. Ok? E nós precisamos, aqui eu vou trazer aqui uma dica também de leitura, que eu não coloquei na bibliografia, que é um artigo muito, 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 muito bom. É um artigo que foi publicado esse ano na Revista Latino-Americana de Enfermagem, por duas autoras que não são brasileiras, é a Jane Salvage e a Jill White. O título do artigo é Nosso Futuro é Global, Liderança em Enfermagem e Saúde Global. Vale muito a pena, porque elas discutem, entre outras questões maravilhosas, de que é preciso despertar e desenvolver competências para uma visão global. E aí, quando fala de uma visão global, e a gente reconhece também os aspectos locais, a gente vai falar de uma relação local, é capaz de articular, de entender. Quando eu falo, por exemplo, de práticas avançadas, de identidade profissional, de competências, nós precisamos entender tudo isso numa relação global. Então não dá para pensar numa enfermagem apenas pontual. Então ela fala de uma enfermagem ampliada, de uma enfermagem global, e que nós sobrevivemos e fazemos a diferença a partir dessa visão também. Então é uma visão ampliada, uma enfermagem ampliada, mas também com profundidade. E tudo isso tem a ver com essa identidade que nós desenvolvemos ao longo da história da nossa profissão recente. Eu não queria me alongar aqui nesse vídeo, né? Já estou passando aqui dos 20 minutos, a ideia era chegar até 20, mas eu trago aqui ao final algumas provocações que eu espero que vocês reflitam e discutam entre si. Algumas questões. A primeira delas, com base nessa identidade ao longo da história e relacionando com a enfermagem atual, a primeira questão que eu queria fazer aqui para vocês é a seguinte: o que vocês pensam sobre a identidade profissional? De fato, a identidade profissional, que enfermagem é essa? É a enfermagem que já está respondendo à altura das demandas sociais? Sim, em parte. Se em parte, depende do contexto. O que tem qual é a profundidade desse questionamento? Vamos aprofundar, né? Que enfermagem nós temos, então? Que enfermagem a sociedade necessita, né? Quais relações entre os aspectos deontológicos
e entidades de classe com essa identidade. Mas antes, queria destacar para vocês, quando a gente fala de aspectos ontológicos e deontológicos e epistemológicos que influenciam a identidade da enfermagem, nós precisamos entender como é importante a formação, mas também as entidades de classe. Como é importante a ABEM nesse processo, como é importante o sistema COFEN, CORENS nesse processo. Então não adianta eu criticar o sistema e dizer que esse sistema é ruim, é falho, é a mesma coisa que a gente poderia assimilar e dizer, o SUS, tem que acabar com o SUS porque o SUS é muito ruim. A gente não pode confundir a relação do sistema em si com algum descontentamento pessoal, né, de alguém ou, enfim, de uma situação específica. O sistema, as entidades de classe são fundamentais nesse processo. Então, mas quais são as relações entre os aspectos, voltando aqui à questão, deontológicos e entidades de classe com essa identidade nossa, né? Porque quando eu vejo pessoas dizendo assim, tem que acabar, para que a gente paga isso? É preocupante. Vocês consideram que a enfermagem tem devida compreensão acerca do impacto que exerce? Nós temos essa compreensão? Nós sabemos qual é o impacto que nós exercemos? Se não, o que fazer para mudar esse panorama? Então era isso. Eu espero que essas provocações possam fazer vocês refletirem um pouco mais sobre a identidade da enfermagem. Um grande abraço.